Olá, seja muito bem-vindo a um tempo muito especial aqui junto comigo. Quero te convidar a você experimentar na sua vida, ver manifesto o favor de Deus na sua vida, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Espero que você tenha desejado isso e se você deseja isso de todo o coração, convido com você a um tempinho junto comigo e até o final você vai perceber como você pode experimentar a bondade, o amor, o favor, o reino de Deus manifesto na sua vida. Então, nosso tema de trabalho hoje aqui, de conversa, é sobre o reino manifestado. É um manual como que diplomático de como as coisas acontecem no reino de Deus. Eu tenho conversado com você nos últimos 6 vídeos sobre a restauração do propósito de Deus sobre a face da terra. Deus criou os céus e a terra, criou a terra para os seres humanos e, em seu amor que ele criou o ser humano, ele o criou para que vivesse num ambiente de comunhão com ele, de conversa com ele, de interação com ele, usufruindo paz, alegria e justiça. Ou outro texto, como diz no Salmo 16, no ambiente da presença de Deus, a plenitude de alegria. E para esse projeto você é estabelecido, e Deus estabeleceu. Porém, o ser humano traiu a Deus, chamado muitas vezes na teologia de queda. O ser humano, ele desonrou a Deus, seguiu o seu próprio caminho, e o que aconteceu com ele? Ele perdeu a graça, o favor de Deus, a bênção de Deus na vida dele. E aí Deus começou a falar e profetizar, por intermédio dos profetas, por intermédio da lei, do que ele queria fazer. E até João Batista, como nós vimos até no último vídeo, o reino dos céus, ele foi tomado por esforço, com os sacrifícios, por exemplo, de animais. Agora, vem João Batista, ele vem como precursor, falando, anunciando que vai vir o reino de Deus. E então o reino de Deus, ele se manifesta. Há um câmbio de governo espiritual, o que havia um império das trevas governando, agora vem o reino de Deus governando. E para esse reino eu quero te convidar de você experimentar a bondade, o amor de Deus na sua vida de uma forma extraordinária. Você não foi feito para viver uma vida ansiosa, você foi feito por Deus para viver na paz dele, na paz que excede o entendimento, que vai além do nosso coração, até além dos nossos anseios. Você foi criado para um ambiente de alegria, de prazer. Esse ambiente chama-se Reino de Deus, para o qual você e eu nós fomos gerados por Deus, para o qual você e eu nós podemos experimentar a graça, o favor de Deus em nossas vidas. Então, quando nós percebemos isso, vamos perceber algumas coisas interessantes. O mandato do rei, no caso, o mandato de Jesus. Ele veio como rei, ele foi anunciado como rei. Quando o anjo Gabriel fala com Maria, ele diz que o ente santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus e ele vai ocupar o trono, ele vai ocupar o governo não físico, um governo espiritual, pois o espiritual governa o natural. E quando você entende essa dinâmica do mundo espiritual, você vai perceber a graça e o favor de Deus. Então Jesus ele veio com esse triplo mandato. Primeiro, proclamar, anunciar, o reino de Deus chegou. Portanto, ele diz assim, arrependa, muda a maneira de pensar. Aí ele demonstrou como esse reino funciona, e você tem 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos você tem as histórias, as ações de Jesus como Filho de Deus, como rei, agora governante, que manifesta o reino de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que agora manifesta. E demonstrando, ele também precisava prover o acesso para você e para mim. Esse acesso, ele é um acesso que eu e você não conseguimos comprar, é um acesso gratuito. E Jesus, ele por meio da sua morte e da sua ressurreição, ele proveu esse acesso. E agora, quando você e eu nós entendemos isso e aceitamos pela fé como verdadeiro para as nossas vidas, dizemos, ok, eu recebo isso, eu concordo com isso, eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora o Espírito Santo, que é o governador do reino dos céus, vem habitar em nós, ele é a autoridade do rei,
E ele agora é estabelecido, assim como ele foi estabelecido na vida de Jesus, ele é estabelecido na vida de um ser humano. E essa é uma excelente notícia. Você pode ter o governador dos céus na sua vida, no seu coração. O Espírito Santo veio para se manifestar na sua vida e manifestar o reino de Deus, a plenitude de alegria, a alegria do Espírito Santo. Ele veio a justiça, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus na sua vida, e ele veio manifestar a paz, o próprio Deus, ele veio manifestar o amor de Deus, ele veio te trazer para um ambiente ao qual você foi gerado, criado da parte por Deus. Muito bem, vamos avançar um pouquinho. Quando Jesus vem à Terra, você encontra aqui que existe um confronto de jurisdições espirituais. Essa jurisdição, Jesus ele foi ao deserto enfrentar o príncipe desse mundo, aquele que era o regente na época sobre a face da terra. E tudo que aconteceu entre a traição do ser humano e a vinda do Senhor Jesus tem uma mão onde o inimigo de nossas almas matava pessoas e fazia isso por causa de uma lei, que o salário do pecado é a morte. Então ele agia dessa forma, governando as pessoas com medo, governando as pessoas com a morte, governando elas de uma forma escravizada. Então, quando ele encontra Jesus, ele tem um embate espiritual, e Jesus ele é guiado pelo Espírito Santo depois de ter sido batizado no Espírito Santo, nessa ofensiva com esse usurpador. Essa dinâmica do usurpador, do acusador, daquele que vive nos condenando, dizendo que nós não somos, não podemos, não temos, ele começa a primeira coisa com Jesus, ele questiona a sua filiação. Se você é Deus, ele bate direto na identidade. Isso ele faz diariamente na vida das pessoas. Sempre dizendo quem é você não pode, você não é, você não consegue. Porém, Jesus, ele tinha uma segurança inabalável na identidade do Pai. O quem definia quem ele era ouvir a voz do Pai dele, e não pelo que ele fazia. Aí ele tentou fazer uma negociação, ganhando autoridade sobre a vida de Jesus. Ele ofereceu domínio ilegítimo sobre a terra. Ele disse a mim, me foi dado o governo espiritual sobre a terra e posso dar a quem eu quero. E ele negociou com Jesus, a única coisa que ele pedia era adoração. E a quem você adora, a este você se submete, a este governa a sua vida. E Jesus, o que ele faz? Ele reafirma que a autoridade verdadeira pertence exclusivamente a Deus e somente a ele decide se submeter e obedecer. A terceira ofensiva do usurpador é tentar forçar a independência e a autopreservação. Quer dizer, se Deus é contigo, então prove, prove a Deus, vê se ele realmente é com você. E a vitória do rei Jesus foi o seguinte, uma submissão total às políticas e ao tempo de governo celestial. Ele disse, não estou aqui para fazer a minha vontade, nem procurar uma autopreservação, eu estou aqui para manifestar a vontade do meu Pai, para isso que eu vim. E com isso o diabo perdeu o acesso na vida dele. E quando você olha para essas três coisas, eu quero te convidar a uma reflexão breve. Sua identidade está em Deus, quem você realmente é, porque Ele é a sua fonte, dele você veio. Ele é aquele que é digno de toda a nossa adoração, por ser a nossa fonte, por ser o nosso Deus. E Ele é quem determina o que é certo, o que é errado, o que é agradável. Ele determina a boa, agradável, perfeita vontade dele sobre as nossas vidas. Assim como Jesus, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para aquele que abriu essa porta, né? Que abriu essa oportunidade para que você e eu possamos voltar a integrar de novo esse governo, estarmos de novo debaixo desse governo maravilhoso que é o reino do Filho do seu amor. Avançando, quando Jesus vem, ele faz um manifesto. Esse manifesto está escrito lá em Lucas capítulo 4, e ele usa essas 5 dinâmicas aqui para explicar os 5 pilares da restauração.
E você tem aí junto o evangelista, o pastor, mestre, profeta e apóstolo, que são características do jeito que Jesus serve a Deus e do jeito que ele se manifesta dentro do corpo de Cristo. Primeiro, o evangelista, ele vai então, ele vem ao nosso encontro na nossa fraqueza e ele nos abençoa com boas notícias. Ele é aquele que tira o cativeiro, os medos, as ansiedades, os pensamentos de escravidão, de impossibilidade, ele tira de nós, ele nos ajuda nisso. Ele é um mestre porque ele tira a cegueira espiritual, tira a ignorância e nos dá entendimento nos caminhos dele. Ele é o profeta que anuncia aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus não nos trata com o nosso currículo, que foi a nossa vida, mas com aquilo que está diante de nós, e a palavra de Deus vai determinando nossa vida, que está na boca de um profeta. Aí o apóstolo é aquele que traz o ano da graça, o entendimento, toda a estrutura do pensamento de Deus, nos revelando os caminhos, o jeito que Deus pensa, os caminhos de Deus que são além do nosso entendimento e são dados a nós. E você tem essa excelente oportunidade de experimentar essas 5 manifestações do serviço, do ministério de Jesus em nossas vidas. E ele usou essas dinâmicas, você encontra ela nos evangelhos, e de como Jesus atuou e trabalhou a favor das pessoas, demonstrando o reino de Deus e conectando a você e a mim. Esse serviço até hoje está atual, porque ele opera em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Muito bem, avançando. Para que isso se tornasse necessário, era necessário haver uma transação legal no mundo espiritual. Havia uma culpa nossa, essa culpa ela precisava ser cancelada, e a única maneira de pagar a nossa culpa diante de Deus, a nossa rebelião para com Deus, era o sangue de Jesus, a moeda espiritual mais cara que existe em todo o universo. E quando Jesus ele derramou o sangue dele, ele pagou a sua e a minha culpa e abriu a porta para que nós pudéssemos agora sermos transportados ou transladados e experimentar agora o reino de Deus, sermos agora chamados filhos de Deus, não mais filhos da ira, não mais filhos das trevas, mas agora filhos da luz, que experimentam a graça, o favor, todo o governo do Espírito Santo nas nossas vidas. E o preço estipulado foi pago, que é o preço de sangue. Jesus se expôs na cruz, a Bíblia diz lá em Colossenses que ele despojou os principados e potestades, os governadores espirituais das trevas, e todo o poder e autoridade do inimigo, então, foi tirado, ele foi desarmado, perdeu a chave do inferno e da morte, ele perdeu toda a sua autoridade e a sua jurisdição sobre a governança na face da terra. E essa governança agora é entregue a Jesus e ele a entrega à igreja, que é o corpo de Cristo. Veja como isso é maravilhoso. Os seus pecados, os meus pecados, foram pagos ali na cruz. Não há mais condenação quando você recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Quando você entende que Jesus pagou a nossa dívida ali na cruz, fazendo com que nós pudéssemos agora experimentar a graça e o favor de Deus. Então celebre o amor de Deus para com a sua vida e receba o perdão de Deus. Você vai ficar surpreendido com o amor e o cuidado de Deus na sua vida. Avançando mais um pouco. Avançando, não, voltando atrás, vamos lá, avançando. O império das trevas, para que a gente possa entender como o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, como é chamado lá em Colossenses, se manifesta, você tem métodos distintos, você tem uma agenda distinta, você tem instrumentos, uma natureza divina. E aqui distinta, e aqui nós precisamos aprender a diferenciar para que nós possamos viver plenamente. E aqui entra um processo que a Bíblia chama de arrependimento, é a mudança de mentalidade, a mudança de postura, a mudança da maneira de ver a vida, uma mudança de mindset, para que você perceba a mente de Deus e também os caminhos de Deus. Veja lá, o império das trevas funciona com manipulação e cegueira de entendimento, quer dizer, evita
o entendimento mantém preso pela ignorância. No reino da luz, o método de Deus é a revelação da verdade. É a liberdade, a revelação, trazer entendimento e compreensão dos caminhos de Deus. O império das trevas, a agenda é matar, roubar e destruir, conforme diz lá em João 10. E nesse mesmo texto, Jesus diz assim: a minha agenda é vida eterna e vida em abundância. É isso que Deus tem preparado para você no reino da luz. Os instrumentos que o império das trevas usam é o medo da morte, é os pensamentos limitantes, são enfermidades, opressão maligna, é uma pessoa governando ou subjugando outra pessoa, quando que no reino da luz os instrumentos são cura, justiça, paz, alegria no Espírito Santo, que você pode experimentar a cada dia. A natureza do império das trevas, no caso que a Bíblia chama de cosmos, que são sistemas de governo, uma ordem governada pela maldade. Quando o texto lá em 1 João diz assim que o mundo jaz numa língua, ele fala que o mundo, no caso, os sistemas de governo que estão ao nosso redor, jaz no maligno. O maligno ali não é uma pessoa, a palavra maligno ali é maldade. Os sistemas deste mundo funcionam baseados na maldade. Por exemplo, na economia, de concentração de riqueza em poucas pessoas, e a grande massa vive a favor dos poucos que detêm a riqueza. No reino da luz, como é que funciona? O governo é restaurado sob a autoridade absoluta de Cristo ressurreto. Você experimenta o governo de Deus na sua vida e ele lhe conduz para que você sirva as pessoas, não domine pessoas, mas você sirva as pessoas com tudo aquilo que Deus lhe dá. Então você não segura nada para você mesmo. Pensando aqui, há uma boa oportunidade, vendo essas questões aqui todas, de nós decidirmos a mudar a mentalidade. Eu vou sair da mentalidade do império das trevas e vou entrar na mentalidade do reino. Isso é um processo, realmente. A Bíblia diz assim que eu preciso oferecer em sacrifício, numa entrega total e restrita, todos esses tipos de pensamentos, sentimentos, posturas, essas culturas que nós tínhamos na nossa vida, o jeito de ser, para nós termos um novo estilo de vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de tratar um ao outro, que é o estilo do reino de Deus. E eu quero te convidar a você experimentar esse modelo de transformação. E aqui tem o motor da transformação, que é a metanoia. Você tem a salvação, que ela é um fato legal, é um momento em que acontece de uma forma imediata na sua vida, e você sai da jurisdição das trevas e entra para a jurisdição do reino do Filho do amor de Deus, do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo passa a habitar na sua vida e ele vem habitar no seu coração, e a partir do seu coração agora ele vai começar um processo que nós chamamos de metanoia aqui, que é a assimilação da cultura do reino de Deus, que é gradual e contínua. Enquanto a salvação é imediata, que acontece na sua vida, o assimilar da cultura de Deus, de como Deus pensa e de como Deus caminha, leva um certo tempo. Então, a mudança de mentalidade, como já tenho falado, deixar de pensar como o mundo ao nosso redor deixar de adotar as políticas desse mundo e adotar as políticas do reino, do pensamento do nosso rei. Isso tem a ver com rompimento de crenças limitantes, sentimentos limitantes, tem a ver também com lembranças emocionais limitantes. E é muito interessante quando nós vamos abordar, talvez um dia mais a fundo, essa dinâmica, todo esse processo de transformação que acontece dentro de nós, quando o Espírito Santo começa a trocar em seu coração as imagens onde Jesus não está presente. E a gente fala assim, as galerias de imagens do seu coração são trocadas e você vê Jesus em todo o seu caminhar. E quando você vê Jesus na sua caminhada, o que acontece? Você começa a usufruir de paz, de descanso, você é curado, você é liberto e você se torna uma fonte de cura e de libertação às pessoas ao seu redor. Então, às vezes a gente diz assim, a sua maior dor é a sua maior oportunidade de abençoar pessoas. Amém? Avançando um pouquinho mais no entendimento.
Agora, a sede do governo espiritual nas nossas vidas não é longe, é perto, é dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. O Espírito Santo ele habita em nós, né? O reino de Deus não possui aparência física, como diz o texto lá em Lucas 17. Você não vê necessariamente alguma mudança exterior. Essa mudança exterior ela acontece por causa das mudanças interiores que eu acabei de falar começam a acontecer. E aí a mente humana natural não compreende, mas o Espírito começa a traduzir os mistérios, a política do nosso rei para o nosso interior. Isso vai gerando transformação e vai quebrando as barreiras das trevas que procuram nos manter escravizados em nossa maneira de pensar, de agir, de trato um com o outro. Então, o governo do Espírito Santo ele atua intensamente de dentro para fora e influencia e destrói toda a influência maligna que de alguma forma tentou dominar as nossas vidas. Aí, nesse momento, o que, que acontece? Você e eu, ao experimentar o favor de Deus, a ministração de Deus na nossa vida, nós precisamos de pessoas que nos ajudem para isso. E Deus colocou um lugar nessa terra que nós chamamos de embaixada, e vamos chamar ela aqui de embaixada do reino. A igreja, nas escrituras, ela é reconhecida como uma embaixada, onde os embaixadores se reúnem como um corpo diplomático e eles se fortalecem um ao outro, aprendem as dinâmicas, à vontade do rei e saem da embaixada para agora influenciar aonde eles estão. Então, o propósito de uma igreja, de uma embaixada, é buscar a orientação do rei, compreender a sua vontade e sair para executá-la na sociedade. Então, a embaixada não tem uma função em si mesma, ela tem uma função para fora. Na embaixada você vai encontrar as chaves, né? A Bíblia diz ali, Deus dá uma chave de solucionar uma questão aqui na face da terra, uma revelação, um pensamento, uma ação, e com essa chave, que é um princípio de vida que faz com que a vida funcione, você usa ela para abençoar pessoas, para tocar pessoas. E o confronto com as portas das trevas, como a Bíblia diz, as portas das trevas não conseguem prevalecer. Onde é uma pessoa oprimida e o reino de Deus chega, toda a opressão ela precisa ir embora, não pode prevalecer, porque o reino de Deus se manifesta, e onde o reino de Deus se manifesta, o Espírito Santo está agindo, está operando e destruindo as obras das trevas, e a igreja, a influência dela sobre a terra, ela continua a crescer, de pessoa em pessoa, de pessoa para pessoa. Então, a embaixada ela existe para desmantelar essas forças por meio da verdade. E eu quero te incentivar a você buscar um lugar como esse, uma embaixada do reino de Deus, que nós chamamos comumente de igreja. Igreja significa eclesia, que significa o pessoal que foi chamado para ser parte do comitê ou do secretariado de Deus para entender o que Deus quer fazer e então sair e executar a vontade de Deus. Então a igreja não tem uma função em si mesma, ela tem uma função de servir as pessoas para o quê? Para tirar as pessoas debaixo do governo espiritual maligno e trazê-las para o governo do Espírito Santo em suas vidas, onde ela experimenta paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Pensa num trabalho excepcional e maravilhoso que nós podemos ter em nossas vidas. Então é muito interessante quando você entende esse mecanismo do governo de Deus e a oração, ela se torna esse mecanismo. A oração, nós temos uma dificuldade muito grande por elas. Um dia eu vou falar só sobre isso, porque a oração é algo muito religioso, né? E todas as religiões usam a oração. Porém, no reino de Deus, a oração é uma ferramenta de autorização legal. Às vezes eu digo assim, que a oração é você sentar-se com o rei e ele despachar com você, dando orientações. Faça assim, faça assim, faça assim. Você ouve a voz de Deus. A oração não é para você dizer para Deus o que ele tem de fazer, mas a oração é de você discernir o que está no coração de Deus e concordar com ele na face da terra, falar a mesma coisa que Deus fala e então entrar em ação. E tem um texto muito interessante do autor Miles Monroe, ele diz assim, Deus não fará nada na terra sem permissão
ou acesso daqueles a quem ele deu autoridade na terra. Se algo não está acontecendo é porque nós não autorizamos ou não reconhecemos a vontade de Deus e não autorizamos sobre a face da terra, porque o governo da terra foi confiado aos seres humanos. A terra pertence a Deus, os céus pertencem a Deus, mas na Deus age por intermédio de seres humanos. Deus abençoa pessoas por intermédio de pessoas. E a igreja, a embaixada, né, usa a oração governamental para concordar com o céu, autorizando e liberando a intervenção de Deus no território terrestre. Veja, isso aqui é algo, é um mistério, né? Que quando você percebe a força da oração, você vai perceber a importância de parar, conseguir parar para ouvir a voz de Deus, e entendendo a voz de Deus, você vai, sai e executa a vontade de Deus, e isso marca a nossa vida. Então, quero lhe incentivar, quando você orar, não use muitas palavras. Entregue o seu coração, agradeça a Deus por tudo que Ele tem dado e se aquiete diante dEle, ouça Ele falar com você por intermédio de pensamentos fluidos, como diz lá em João 7. Você percebe os pensamentos inspiradores da parte de Deus que estão de acordo com as Escrituras. Você as escreve para poder discernir melhor e também saber comparar o que é e não é. Essas são as 4 chaves que eu acabei de falar. Tem uma ministração, um estudo extra só sobre as 4 chaves para ouvir a voz de Deus, 4 dinâmicas, né? Para que você possa utilizar e ouvir a voz de Deus quando você vai orar a Deus e vai conversar com Deus. Vamos avançar um pouquinho mais. As credenciais do reino. Perfil oficial do diplomata celestial. A Bíblia nos chama lá em 2 Coríntios 5:20 de embaixadores. Como já estava começando a conversar com você, um embaixador, ele é nomeado, ele é escolhido pelo rei. E ele tem a identidade de origem, então ele é designado pessoalmente pelo rei. Ele tem a proteção e a provisão do rei. Então, tudo que o rei pede para ele fazer, o que acontece? Deus vai dar a proteção para ele e também a sua provisão. Então, o nosso foco é, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E como o Senhor quer que eu faça, e você faz, e você tem a certeza da proteção e da provisão de Deus. Mesmo que aparentemente as coisas deem erradas, Deus está cuidando da sua vida, e protegendo e provendo as coisas. E uma terceira característica das credenciais que o embaixador tem, ele tem uma postura e comunicação, ele não emite opinião pessoal, fala apenas a posição oficial de sua nação. Então, o único objetivo é influenciar o território terrestre com a cultura do seu rei. Quando você vai ver essa postura de um embaixador, você vai perceber quão importante é essa questão de nós entendermos que uma igreja é uma embaixada. E uma igreja, ela se reúne para discernir a vontade de Deus. E quando ela discerne a vontade de Deus e ela vai e sai para executar essa vontade de Deus, ela tem essas características aí. Ela não vive em função própria, ela não vive para dentro, ela vive para executar a vontade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E quando você começa a viver assim, você vai perceber que maravilha é viver nessa dinâmica. É um presente extraordinário da parte de Deus. Se essa ministração está ajudando você de alguma forma, por gentileza, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, que vai ser muito importante. E não esqueça de dar o seu joinha, porque nos ajuda a promover mais materiais como esse. Agradeço a sua participação, a sua cooperação também nessa dinâmica. Vamos avançar um pouquinho mais. O padrão operacional de como o nosso rei ele opera. Primeiro, então, Jesus viveu esse modelo. Se você olhar para Jesus, de tudo que eu falei, ele é o modelo. Então, nós queremos ser como Jesus e servir como ele o fez. E Jesus viveu esse modelo perfeito de dependência diplomática de Deus. Primeiro, ele dizia assim: não falo por mim mesmo, só falo o que meu pai me prescreve. Uau! Só aí já dá um tempo de preparar e pedir: Espírito Santo, por favor, me ajude. É um alinhamento, né, do que eu falo. Segunda coisa é o alinhamento de ação. Jesus diz assim: eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Impressionante quando você olha para ele. Então, todas as ações de Jesus nos evangelhos
revelam a vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus, veja Jesus agindo e veja Jesus falando. Terceira característica, uma conexão contínua. Jesus, ele separava tempo para conversar com Deus, ele mantinha essa comunicação aberta e restrita com os céus. O seu tempo de oração era justamente para isso, para discernir a vontade do Pai, ser renovado nas suas forças, permitir que o Espírito Santo o enchesse plenamente e ele então pudesse sair para executar a vontade de Deus. Quarto, a ausência de agenda própria. Jesus diz assim: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer aquilo que meu Pai pediu para fazer. Ele viveu exclusivamente para fazer a vontade do Pai. Para isso ele precisou renunciar à sua própria vontade. E aqui você e eu, nós temos uma conversa ao pé da orelha. Que desafio viver como Jesus viveu, na verdade. É uma dinâmica, às vezes, na religião você fica apontando o dedo para os outros como os outros devem, mas no reino de Deus nós nos deparamos com o exemplo de Jesus e somos convidados a viver como Ele, a sermos como Ele sobre a face da terra. Nossa fala, nosso falar, imitar exatamente como Ele agia. E esse é um desafio pessoal para você e para mim na nossa caminhada. A síntese definitiva, então, nós somos filhos, reis e sacerdotes. Por um lado, somos família, uma família que tem intimidade com seu Pai celeste, e nós somos uma realeza, nós temos autoridade, nós somos constituídos reis para governar sobre a vida, e não para sermos governados por uma erva, nem sermos governados por um alimento, nem sermos governados por uma ideologia, nem sermos governados por outras pessoas. Nós manifestamos o governo de Deus sobre a face da terra e recebemos as chaves, a autoridade sobre as portas do inferno e manifestamos a vontade do nosso rei. Assim, você tem essa nova cidadania, como você vê ali nessa figura. A intimidade é restrita com o Pai, gerando autoridade absoluta sobre as trevas, concidadãos, os nossos concidadãos dos santos, as pessoas que caminham junto conosco. Veja que maravilhoso quando você experimenta essa dinâmica de vida, né? Você é íntimo de Deus e você executa a vontade de Deus. Você é amado por Ele e manifesta o amor dele. Deus, ele é amor e esse amor é derramado na sua vida não para uma autossatisfação, mas para você como um canal manifestar o rio de água viva a favor das pessoas. Nós não somos no pensamento do mundo, né, de receptores apenas, de acumuladores, mas nós somos canais onde a bênção de Deus nos toca e essa bênção passa por nós e toca aqueles ao nosso redor. Eu quero te convidar a você ser uma pessoa assim, que conhece essa intimidade. E quando você declara, Jesus é o Senhor da minha vida, e quando você declara o que Jesus pagou os preços do meu pecado ali na cruz, da minha rebelião, e eu posso agora ter paz com Deus, eu quero te convidar a você entregar a sua vida a Jesus e dizer, Jesus é o Senhor da minha vida, eu rejeito todo o império das trevas e recebo na minha vida ao Espírito Santo, e peço que ele manifeste o senhorio de Jesus na minha vida. Tenha essa experiência de vida, é tão simples, é tão significativo que você pode ser transformado em uma nova pessoa, uma nova criação da parte de Deus. Isso é algo maravilhoso. E se você tem perguntas, por favor, me escreva. Se você tem questionamentos daquilo que você aprendeu, por favor, me escreva, fale comigo. Se esse material serviu e abençoa a sua vida, compartilhe com alguém. Assim você ajuda mais pessoas, né? Você pega todo esse conhecimento que eu compartilhei contigo, abençoa outras pessoas. Você pode me abençoar dando o seu joinha, se inscrevendo no canal, e isso não pode ser algo muito precioso que abençoa muitas pessoas. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe a sua vida, seja fortalecido e vamos caminhar junto debaixo da manifestação do reino de Deus em nossas vidas.